Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio que estás aqui presente, que me vês e que me ouves. Adoro-te, Senhor, com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este momento de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu anjo da guarda, intercedeis por mim. Bom, graças a Deus, mais uma vez juntos. É uma alegria novamente estar aqui, todos nós juntos, para podermos conversar sobre assuntos e estudar, aprofundar um pouquinho mais sobre a nossa fé. O que vai me levar hoje a gente falar sobre o tema assim escolhido? Justamente porque me foi questionado ainda há pouco tempo sobre a validade da igreja, Então fica se questionando tanto em relação, será que a igreja é isso tudo mesmo que você imagina que ela seja? E eu fico pensando, nossa, eu tenho a obrigação de dar as razões, E a partir disso eu vim lembrar de um livro que eu estudei muito tempo, não é a primeira vez que eu uso, que vai ser a Fé Explicada, e que ele vai ter um capítulo que vai falar sobre as notas e os atributos da igreja, E eu acho muito interessante porque justamente, aquilo que ele vai aconselhar a fazer, na verdade eu fiz o que ele aconselhou a não fazer, Ou seja, mais à frente vocês vão entender o que eu fiz que não era para ter feito, E assim, justamente para poder trazer à baila alguns assuntos, alguns aspectos, e a partir daí vamos fazer uma reflexão sobre o que significa essas notas e os atributos da igreja. Toda marca que nós conhecemos, a gente vai comprar algum produto, nós vemos que existe uma marca em alguns produtos que vai demonstrar a qualidade ou se a coisa realmente ela é genuína, E isso nós vemos em inúmeras coisas, que nós pensamos em marcas de telefones, em marcas até mesmo de comidas, roupas, Então nós temos a tendência de escolher aquilo que é de mais original, até pela qualidade, a autenticidade do produto, Pensando nisso, o autor, ele brilhantemente ele vai trazer nessa questão à baila para trazer as notas e os atributos, porque quando Jesus ele vai pensar na igreja, ele vai querer a igreja, ele vai deixar uma marca para que nós pudéssemos reconhecer essa marca durante todo o tempo, e ver a genuinidade da igreja, uma igreja genuína. Porque hoje nós vemos aí uma relatividade tão grande, nós vemos uma imensidade de religiões e de igrejas que se autodenominam cristãs, e até mesmo aquelas que se dizem cristãs e ainda não acreditam na divindade de Cristo, vão duvidar da divindade, da própria divindade do Cristo, até porque não acreditam na Santíssima Trindade. Bom, tendo isso em vista, Jesus ele vai deixar uma marca, e essa marca ela vai ter uns 4 pilares, os 4 pilares de um quadrado. Até por isso hoje eu vou usar o quadro, só para nós entendermos esses pilares dessas notas e os atributos da igreja. E o primeiro pilar que vai dar essa marca, que Jesus vai deixar com base na Bíblia, é que a igreja ela é una, Então, de um lado do quadrado, nós temos a igreja, uma igreja una. Na outra ponta, nós vamos fazer um quadrado. Nós temos uma igreja una, uma igreja santa
uma igreja universal. Eu poderia usar também a expressão católica, mas vamos usar a universal, una, santa, católica e uma igreja apostólica. Fazer o símbolozinho em grego do Cristo. Então, quando Cristo ele vai fundar a igreja, ele vai cuidar para que essa marca de uma unidade, de uma santidade, de uma universalidade e de uma linha sucessória dentro de uma visão apostólica, ela fosse deixada para que nós, em contato, com esta igreja visível, nós a reconhecêssemos. E como podemos nos basear nessa igreja que é una? Primeiro vai ser a unidade. Jesus vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 16: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e é preciso que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Também João 17:11, e também, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ou seja, dentro de João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele já vai orar por essa igreja, pela unidade dessa igreja. Então, uma das primeiras notas desses primeiros atributos vai ser essa unidade querida pelo próprio Cristo. Depois, a santidade, que ainda vai continuar em João 17, agora nos versículos 17 e 19. Santificai-vos na verdade, por eles eu me santifico a mim, para que eles também sejam santificados na verdade. Esta foi a oração do Senhor pela sua igreja. São Paulo também vai recordar que Jesus se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo aceitável, zeloso pelas suas obras. Isso vai estar em Timóteo 2,14. Então nós vimos Jesus que ele vai orar pela unidade da igreja, Jesus que também ora pela santidade da igreja, ele que se identifica com a igreja a ponto de, quando ele constitui esse corpo místico, ele também vai atribuir a esse corpo místico as suas próprias características, como por exemplo a unidade dele com o Pai, para que o povo seja um, para que o povo seja santo como eu e o Pai é santo, que essa é a vontade de Deus, para que sejam todos santos. O outro lado do quadrado vai ser a universalidade, que também pode ser identificada como a catolicidade. É interessante pensar que nós, quando falamos em igreja católica, nós já imaginamos o Papa, o Vaticano, uma igreja já totalmente constituída. Mas quando ele usa essa palavra católica aqui, que em grego vai ter, e o latim eles vão ter o mesmo sentido, de universalidade, que ela quer dizer que ela está, toda a verdade está em todo o tempo e em todos os lugares. Então, a característica, o atributo da catolicidade é essa, A palavra católico, que vem do grego como palavra universal, que vem do latim também, que ambas vão significar o mesmo tudo. Tá? Lá em Mateus 24,14, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16,15, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Vai estar lá em Atos 1,8. Bom, tem que pregar o evangelho a toda criatura, em todo o tempo e em todos os lugares. Ou seja, essa é a universalidade da igreja. E como vai completar o quadrado é a apostolicidade, a igreja que ela é sucessora dos apóstolos. Nós somos a única igreja que nós temos uma linha ininterrupta de Pedro a Francisco, uma linha sucessória daqueles que vão estar à frente da igreja.
né? E Jesus mesmo, ele vai dizer: eis que estarei convosco todos os tempos até o fim do mundo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se eu acredito que Jesus não mente, se eu acredito piamente nisso, eu tenho que acreditar também que essa igreja querida por Cristo, né, ela vai ficar até os fins dos tempos, e que as portas do inferno não prevalecerão. Esta palavra parece um pouco complicada, apostolicidade, mas significa simplesmente que a igreja que protege ser de Cristo deve ser capaz de remontar a sua linhagem. Olha que isso aqui é muito interessante, porque se nós pegarmos a partir de 1517, nós temos aí o luteranismo, que vai fazer a cisão, e daí, né, o furo do dique, né, aquele furinho que vai alastrar, né, toda a Europa, e daqui a pouco, né, o mundo inteiro, com a revolta, né, a revolução protestante, que na verdade não foi uma reforma, como diz alguns livros, né? E sim, se nós olharmos de fato, nós vamos ver que vai ser uma revolta. Eles vão criar algo novo, né? Não que a igreja não tenha, né, cometido certos abusos nessa época. Martinho Lutero, o pretexto dos luteranos é que ele purificou a igreja. Não foi com auxílio dos príncipes alemães que ele vai, né, conseguir o que conseguiu, né, a pretexto de se purificar. No entanto, nós vemos aí que depois isso vai ser só um abre-alas para tantos outros, como Henrique VIII, né? Nós vamos ver Calvino, John Knox, John Wesley, por aí vai, né? Tantos e tantos fundadores, né, de seitas cristãs, né, de comunidades eclesiais, vamos dizer assim, ou seitas cristãs. Bom, se nós olharmos para os atributos da igreja, querida por Cristo, a unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, nós precisamos fazer só um exercício simples. Vamos ver se a igreja, no qual nós professamos a fé, se ela se encaixa dentro disso. Por isso que eu coloquei universalidade, para tentar desvencilhar um pouco dessa palavra católica, né? Mas se nós olharmos para dentro da nossa igreja, nós vamos ver uma igreja que ela tem uma unidade. O que confere essa unidade na igreja? O Papa, os bispos, né? Que está desde Pedro até Francisco. Então nós temos uma unidade. A santidade da igreja, esse ponto é um ponto muito sensível, porque se nós formos conversar, e é isso que foi o meu erro com um amigo não católico, de que, querendo falar com ele que a religião verdadeira, a igreja católica, a religião verdadeira, né, e não aquele que pensa que seja, né, e quando eu falei sobre isso, sobre que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que as palavras de Cristo são verdades e têm valores infinitos, e que, né, ele poderia pensar o que pensasse, mas que essa verdade não mudaria, em vez de eu abrir a porta ao diálogo, eu acabei fechando. De repente, para nunca mais voltar a abrir. Na Ilha Altrez ele vai dizer que não deve ser essa a nossa posição, tentar demonstrar de forma incisiva que a igreja católica é a verdadeira, em detrimento das outras denominações. Mas simplesmente, né, ter uma vida católica de fato, virtuosa, e falar dos benefícios da igreja, né, das virtudes dos santos que viveram por tantos séculos, ou seja, falando dos benefícios, porque hoje nós vemos que há muito, né, na propagação uma fala anticatólica, né, e por isso nós estamos dentro de um movimento em que nós procuramos estudar a nossa fé para não sermos também vítimas ou até mesmo tragados por um certo modernismo que tudo quer permitir.
né? Infelizmente hoje nós vivemos um pragmatismo. Como assim? O que é útil, o que é bom, é válido, é verdadeiro, né? Porém, né, toda essa sentença ela não pode ser uma verdade, porque vamos cair num relativismo. Se num dado momento viver a castidade ela não é bom ou ela não é útil, então ela não é uma verdade, né? E qual o perigo que isso, essa consequência aqui, né, lá da Revolução de 68, de maio de 68, daquela juventude, do destoque, né, do paz, amor, e, né? Bom, é que a libertinagem vivido naquela época, sob o pretexto de amor, faça amor, não faça guerra. Faça amor e não faça guerra. Hoje nós estamos colhendo um fruto totalmente ramificado sobre esse faça amor e não faça guerra, que vai ser a imposição de uma agenda, de uma ideologia de gênero. Uma agenda de ideologia de gênero. Simples, né? Mas não desviando muito para a nossa atenção sobre a questão da... Só para abrir aqui um adendo, para falar sobre o pragmatismo, né? Quando a gente vai falar de santidade, dessa santidade dessa igreja, né, nós temos que olhar para a vida desses santos, né? Como não falar de um São Pio X? Como não falar de um São Pio de Petreutina, de uma Santa Teresinha, nossa padroeira, né? E as pessoas, eu sempre digo, né, eu acho que eu já disse isso para vocês, e que a história da igreja ela é contada de fato pela vida de seus santos. Como a história da arquitetura, ela não é contada pelos prédios que caíram, mas pelos prédios que deram certo, né? Se procura dar muita ênfase à escuridão, aos erros, e em detrimento de olhar o benefício e os acertos, tá? É fato que todos aqueles que estão professando uma outra fé faz isso numa reta intenção, porém não quer dizer que seja essa reta intenção que estão praticando uma verdadeira religião. O nosso papel é tentar. O maior testemunho é a nossa vida, né? O maior testemunho sempre vai ser a nossa vida, regular a nossa vida com o Evangelho, regular a nossa vida com a vontade de Deus, e a partir daí, né, buscar ser um modelo. Porque quando esse irmão não católico, ele olhar para nós e vermos, nossa, né, realmente aquela pessoa é uma pessoa virtuosa, Jesus realmente modificou a vida dessa pessoa, então nós seremos o primeiro espelho, né? A pessoa vai olhar e vai falar assim, caramba, realmente aquela pessoa ela acredita em Jesus, ela vai procurar ser atraída no primeiro momento. Claro, alguns vão nos perguntar sobre questões da nossa fé sem uma reta intenção, sem um certo interesse de querer alcançar a verdade. Temos isso sim, né? Porque começa a falar de imagem, a falar de Maria, a falar de etc, e nunca termina um assunto. Inicia-se um assunto e vai para outro. E os santos e não sei o que, papapá, e nunca chega a denominador algum. Então, não discutir. Simplesmente dar razões, se for perguntar, dar razões à nossa fé, né? Entendermos que a nossa igreja ela é uma santa católica e apostólica, e que a santidade da igreja ela independe também da gente, e sim de Deus, né? Bom, todos devemos estar dispostos a expor a nossa religião em qualquer ocasião, mas nunca discutir sobre ela, né? E esse foi o erro de tentar discutir, né? Infelizmente, a gente acaba fechando uma porta, né? Lembro, né, contar para vocês a história desse livro, né? Quando eu comprei, eu estava na graduação, esse livro aqui sobre patrística, e a professora de Roma antiga, ela vem falar que a Igreja Católica ela surgiu no século IV. Ela afirma isso dentro de sala de aula. Ela surgiu no século IV. Eu falei, não surgiu no século IV. E ela, sim, ela surgiu no século IV, né? E eu, para não
discuti com uma professora que tinha um título de doutorado e eu fui graduando, né? Fui atrás de fontes, né? E aí, graças ao padre Paulo Ricardo, que eu assistia muito, né? Apesar de estar fazendo história na época, né? Graças a Deus, Nosso Senhor, a misericórdia dele, e também ao padre Paulo Ricardo, eu consegui continuar católico. Bom, e aí eu levei para a sala de aula, eu fui até o centro do Rio, e aí depois que eu assisti uma aula sobre o padre Paulo Ricardo falando sobre isso, eu fui até o centro do Rio na outra semana, na própria aula, né? Eu pedi a palavra à professora, falei sobre Inácio de Antioquia, que ele vai morrer por volta de 107 a 110 depois de Cristo, ou seja, o iniciozinho do segundo século, em que ele vai deixar escrito, né, uma carta aos esmirniotas, tá? Página 118, para quem quiser, cartas aos Inácio, aos esmirniotas, vai dizer o seguinte, lá no ponto 9, lá no ponto 8, segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos, respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Sem bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelos bispos ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão, do mesmo modo, aonde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Então esse é o escrito mais antigo em que Santo Inácio, né, de Antioquia, ele vai deixar escrito sobre essa universalidade dessa igreja. Aonde está o bispo, aí está a Igreja Católica. Olha só, apostolicidade, universalidade. Em um mesmo ponto, ele vai tocar na apostolicidade e na universalidade da igreja. Bom, se ele morreu 107, vamos colocar 110, é óbvio que ele escreveu isso antes de 110. Então, é um documento antigo que nós temos por volta do final do primeiro século e início do segundo. Iniciozinho mesmo do segundo. E como é que ela pode afirmar dentro de uma sala de aula que a palavra católica surge no século IV? Né? Bom, né? E por incrível que pareça, né, conseguiu sair pela tangente. Pelo menos eu cumpri a minha parte. Disse e falei da fonte, né? Um outro assunto também dentro dessa época é que tinha um neopentecostal estudando comigo, né? E quando ela estava falando sobre a antiguidade, a minha professora que dava medieval, ele vira e fala assim: viu o que a sua igreja fazia naquela época? O sangue ferve na hora, não tem como, é algo próprio meu, né? E eu perguntei: e aonde estava a sua nesse momento? Aí ele parou, ele voltou para frente, acabou a conversa por aqui. Simples assim. Fechei uma porta, mas eu não consegui desculpa. Bom, continuando. Isso só para dizer assim, das razões, né? Eu fiz de uma forma querendo dar as razões, sendo que eu estava utilizando, né, de uma forma errada. Léo Treze vai mostrar a catolicidade, a apostolicidade, ou seja, vai dar essas dicas para que nós possamos entender e assim, né, querer demonstrar. Depois, se quiser, eu posso até deixar os versículos de cada, né, nota e atributo da igreja, para que nós possamos guardar assim no momento oportuno. Olha, é aqui, a gente se baseia nesse jeito.
assim, tentando falar com toda a calmaria, coisa que é uma virtude que eu careço, tá? Bom, uma outra parte importante, né, que vai levar, né, como eu falei, as diversas seitas que vão surgir por aí, uma aula que ele vai chamar sobre o juízo privado. Eu quero ler um outro trecho aqui, que quando ele, dessa situação do relativismo, é o seguinte: por este motivo, consideramos o princípio do juízo privado como absolutamente ilógico. Há pessoas que estendem o princípio do juízo privado às questões religiosas. Admite que Deus nos deu a conhecer certas verdades, mas dizem que cada homem tem de interpretar essas verdades de acordo com o seu critério. Que cada um leia a sua Bíblia e aquilo que chegue a pensar que a Bíblia significa, esse é o significado para ele. Não está em nossas mãos escolher e acomodar a revelação de Deus às nossas preferências ou às nossas conveniências. Quando Cristo ele deixa uma marca na igreja, ele quer que uma igreja, e essa igreja que ela vai ficar por todo o tempo, ela vai conter toda a verdade e ela vai estar em todos os lugares, essa verdade ela não pode ser relativa e muito menos acomodar essa verdade àquilo que eu acho que é certo. Não é a igreja que tem que se acomodar aos meus preceitos e princípios, é ao contrário, sou eu que tenho que me adequar aos princípios da igreja. Quando, a partir do momento em que eu quero uma igreja aos meus moldes, eu estou falando assim, olha só, dá licença, tá? Porque isso aqui eu não concordo, né? Eu concordo com isso aqui. É uma rebeldia. Essa sim é uma rebeldia. Bom, é muito difícil dialogar com um pragmático, né? De verdade, com uma pessoa que leva esse pragmatismo de verdade. Porque eliminou o terreno onde que nós podemos começar a pisar. Porque ele vai negar qualquer existência de verdade. Então veja só a dificuldade. Novamente, como é que nós vamos fazer essa pessoa pragmática, essa pessoa que é muito relativista, enxergar uma certa verdade? É pelo exemplo. Bom, a universalidade. Se nós sairmos daqui hoje, nós vamos para Índia, nós vamos encontrar uma igreja com 7 sacramentos, uma missa, um padre, uma confissão, uma eucaristia, vamos encontrar. Se formos ao Japão, vamos encontrar. Ou seja, em qualquer lugar que nós formos, vamos encontrar uma igreja católica. De fato, existem países teocráticos que ainda assim vai ter a presença católica. Até mesmo de forma, né, velada. Temos exemplos aí da China, onde o governo ele tenta sufocar de todas as formas e tal. Um cardeal, né, até pouco tempo, estava conversando com o Max, não sei se eu conversei com o executivo, estava conversando nós 3 ali no portão. O cardeal Zen foi preso pelo governo chinês, justamente porque ele falou uma verdade. Ele não negou um dos pilares da verdade, que pode ser uma igreja una, Santa Católica Apostólica. Ou seja, a verdade não está no partido, não está no pragmatismo, não está no relativismo, não está no permissivismo, mas a verdade está em Cristo. A verdade está na igreja, revelada por Deus, na revelação de Deus através da igreja, nos ensinamentos de tantos papas. Por incrível que pareça, por mais que pudesse existir papas que não deveriam estar ali, nunca se ouviu dizer que a igreja, em relação à fé e moral, ela errou. Porque o Espírito Santo ela assiste essa igreja. E como eu acredito que as palavras de Cristo têm valor
infinito, e que ele não nega, que ele não engana, desculpa, que ele não engana, e que sim fala totalmente a verdade, eu acredito que as portas do inferno nunca vai prevalecer. Então, simplesmente pelo fato da apostolicidade, eu vou ver que essa igreja, para mim, já é o bastante para identificar como a igreja do próprio Cristo, porque ela descende dos apóstolos. Mas também tem outras, dos 4 pilares, esse já me bastava, mas temos uma igreja que é una, que tem essa unidade com o Papa. Nós temos essa igreja que está em todos os lugares, né? E nós temos essa igreja, né? Essa nossa igreja católica linda, né? Essa fé que professamos. Bom, depois Léo 13 vai continuar, que temos que nos recordar umas 1000 vezes de que somos os guardiões do nosso irmão. Não podemos tolerar as nossas pequenas debilidades e o nosso egoísmo, pensando que tudo se resolve sacudindo o pó numa confissão. Teremos de responder diante de Cristo não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados das almas que poderão ir ao inferno por nossa culpa. É um tapa na cara, né? Desculpa a expressão. Então que sejamos um modelo, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que, né, hoje de forma bem sucinta e bem curta, é claro, né, o livro ele é bem denso, ele é bem extenso, e eu tentei sintetizar o máximo. Ele ainda vai falar de razões e fé, ele vai falar ainda de algo muita coisa, que isso daria ainda umas 2 ou 3 aulas, mas eu tentei sintetizar o máximo, porque o ponto central, né, é essa parte. Teremos de responder diante de Cristo não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados das almas que poderão ir para o inferno por nossa culpa. E isso que nós temos que recordar 1000 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes. Então, se eu quero o reinado de Cristo, se eu quero agir num movimento de contra-revolução dessa coisa louca que é o século XXI, né? Então, falando por mim, eu tenho que primeiro arrumar a minha própria casa, né? Arrumar o meu coração, tentar todos os dias, é difícil, mas todos os dias, tentar ser um evangelho vivo. Não tentar, mas ser um evangelho vivo. Debilidades temos, falhas nós temos. Deus sabe de que somos feitos, mas primeira coisa, a certeza da nossa fé, a certeza da verdadeira religião, da verdadeira igreja. É essa certeza dessa caminhada que eu queria passar hoje, e que, pedindo então a Nossa Senhora para que possa interceder por cada um de nós, para que ela possa levar os nossos pedidos e, como mãe e mestra, nos ensinar e nos ajudar a caminhar nesta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.